Bom, pessoal, vamos ver agora então como criar um script no R. Nós já vimos que é possível usar o R pelo terminal interativo. O R foi pensado inicialmente para ser trabalhado dessa maneira, lá nos anos 80, baseado no S+, programa que deu origem ao R. A grande novidade era que os estatísticos, analistas de dados, podiam digitar diretamente no computador e já obter uma resposta para a sua pesquisa, para o seu trabalho. Né? Essa foi a intenção inicial, criação do R. No início, o que nós chamamos de script, nos primeiros programas do R se chamavam de macros, né? Era uma extensão do programa, mas ele foi feito exatamente para que as pessoas pudessem rapidamente rodar alguns dados, ter alguns resultados, ter alguns insights, algumas ideias e poder, a partir daí, então, construir uma análise. Com o tempo, o R foi se tornando base para poder desenvolver programas mais complexos, né? E bem documentados, e daí, então, surgiu o RStudio, né, e toda essa gama de ferramentas que nós temos para poder facilitar a criação de códigos mais extensos, que nós chamamos aqui de scripts. O R permite que a gente possa trabalhar com vários tipos de script. Nós já vimos que a gente pode trabalhar de maneira interativa pelo terminal, já vimos que a gente pode trabalhar com menus de arrastar e soltar, como fizemos ali com os gráficos, né, com os add-ins, como são chamados aqui no R, em alguns outros programas chamados como extensão, plugins, né? Aqui é chamado de add-ins, né? E também nós vamos ver com os scripts, que é a maioria dos programas que a gente a gente vai fazer como script. Há várias formas de trabalhar com script, duas bem básicas, bem interessantes, bem úteis, né? Que é o script, que nós vamos ver aqui agora, nessa aula, propriamente, e depois o relatório interativo baseado em documentos R Markdown, onde a gente pode misturar o script diretamente com o código e produzir já um documento final, em formato PDF, Word, já misturando o texto que a gente vai escrever com o script. Né? Então, vamos ver agora como é que a gente faz propriamente um script. Né? Um script. Então, essas opções de arquivo que o R tem, né? O script, né, os documentos notebook, que para quem usa Python, né, se chama de Jupyter, documentos R Markdown, Shine, várias formas de se trabalhar no R. Então nós vamos ver aqui agora a forma básica, né, o script. Vamos fazer um script. O script é um arquivo texto, né, é um arquivo texto que possui comandos, né, do R, nós chamamos no R de funções, né, em outras linguagens é chamado de comandos, aqui a gente chama de funções, e o R lê essas funções e executa. No caso do RStudio, ele permite que a gente esteja escrevendo e, ao mesmo tempo, passando essas informações para o console para serem executadas. Para a gente criar um script novo no R, nós podemos clicar em Ctrl+Shift+N, né, de novo arquivo, né, ou clicar aqui no menu, na novo arquivo, New File, RScript, e clicar então na opção criar um novo artigo. Na configuração básica do RScript, do RStudio, ele coloca os scripts já na primeira tela. Né? Nessa primeira tela a gente pode então, na primeira janela, né, primeira aba, a gente pode já começar a documentar o nosso script. Na janela de baixo, logo abaixo, nós temos o terminal do R. Do lado direito, a área de ambientes e logo abaixo, na área direita, as informações ali dos pacotes, a saída visual. Né? Vamos trabalhando com isso tudo com o tempo. O nosso script, então, é um texto, né? Um editor de texto. O RStudio cria ele primeiro com titular sem título, né? Untitled. É o primeiro arquivo que a gente vai fazer. Vamos salvar ele aqui, vamos já criar aqui um nome e vamos salvar o nosso arquivo. Podemos clicar em Ctrl S ou clicar no disco disquetezinho que aparece aqui no arquivo.
dar um nome para esse aqui, vamos chamar de notas, e ele coloca a extensão .r para identificar, R maiúsculo, para identificar que se trata de um script do R. Então, ponto R é a extensão do R. Quando ele vê um arquivo .r, ele já cria, já introduz esse arquivo, né, dentro do R, já coloca a sintaxe ali, de acordo com os comandos, para facilitar a gente a ler o script que nós estamos trabalhando. Então aparece aqui já em cima, né, o nome, notas R, o nome do nosso script que nós criamos, né, e vamos digitar aqui o script. Vamos fazer um exemplo simples, vamos deixar nossos indicadores de lado um pouco, vamos trabalhar com um exemplo simples. Vamos imaginar que a gente tem um conjunto de notas de alguns alunos, a gente vai digitar essas notas e vamos pedir para calcular a média dessas notas no formato de script. Vamos começar aqui colocando um comentário. Esse símbolo de número, né, o jogo da velha, significa que o que vem nessa linha para o R ele ignora, então é utilizado como um comentário. É muito importante as linhas de comentário para a gente documentar o nosso código. Vamos escrever aqui, ó, vamos botar aqui exemplo. Este é um exemplo. Opa! Vamos lá. Exemplo de código em R. Certo? Nós vamos colocar aqui, ele atribui, né, vamos colocar o restante aqui para facilitar da nossa documentação, porque é importante para a gente poder saber para que servem os códigos. Depois a gente vai trabalhar bastante com essa ideia da documentação. Tá? Então, tem um código do R que atribui um conjunto de dados com notas de alunos a uma variável, né, que aqui no R, em outras linguagens, é chamada de variável. Aqui no caso do R, nós vamos chamar de vetor. Tá? E em seguida ele calcula a média da turma. Certo? Então, a palavra variável, né, em outras linguagens é bastante comum, a gente vai usar também aqui no R, mas vamos nos acostumando que nós trabalhamos com vetores. Mais adiante vamos ver o que é um vetor aqui, por que é importante a gente ter essa nomenclatura bem clara aqui. Né? Vamos lá, então vamos criar aqui um vetor, uma variável, né, um vetor chamado notas. A gente pode dar o nome que a gente quiser, vamos chamar notas. Nós vamos atribuir a essas notas, né, um conjunto de valores, né, que seriam as notas dos nossos alunos. Eu vou pegar aqui do lado, né, vou copiar aqui para adiantar esses valores. Então, vamos supor que nós tivéssemos os alunos ali com notas 10, 7, 8, 4, 9, 5, 7, 8. São 8 alunos, 10 notas desses alunos. Eu vou pedir então para o R agora calcular a média com a função média, né? Notas. Né? Então, vê que a gente está escrevendo um código, e eu vou botar aqui um comentário só para ver que a gente pode colocar o comentário no início da linha ou no meio da linha também. O R ignora tudo que começa a partir da marcação do jogo da velha ali. Calcula a média das notas. Bom, então isso que está entre o jogo da velha não vai ser executado, é a nossa forma de documentação do código. Isso é muito importante para que outras pessoas, quando estiverem lendo o nosso código, possam saber o que nós estamos fazendo, e para a gente também saber o que a gente fez, porque a gente costuma, quando você está fazendo um código, você às vezes esquece por que você colocou determinada função, qual o objetivo daquilo ali. Então, documentar passo a passo é muito importante. Vê que a gente não executou nada. Aqui embaixo nós temos o terminal do R, né? E ele, vamos limpar aqui o terminal, né? O prompt está ali esperando, ele não executou nada, nós estamos escrevendo um texto, né? Um documento de texto.
Para executar salvar aqui esse texto, posso apertar Ctrl S ou clicar no disquete, né, que está ali em cima, para salvar o meu documento. Né. O R não executou nada ainda, ele está escrevendo um texto. Esse texto ele pode ser escrito em qualquer editor de texto que não seja o Word, por exemplo, que o Word coloca uma série de informações adicionais para configurar a formatação do texto. Um editor simples, qualquer um pode ser. O RStudio tem o seu próprio editor. E vocês podem perceber que ele vai colorindo aqui as funções do R de maneira diferente, ele verifica se os parênteses estão fechados certinho. Então ele tem uma série de funções que nos ajudam a escrever um código bem claro e entender o código que a gente está fazendo. Por isso a gente vai escrever os códigos dentro do RStudio. Né? Para executar esse código, nós temos que clicar no botão aqui em cima, botão Run. Ele vai executar o código. Podemos clicar aqui também no menu Código, né? E executar, né? Executar as linhas selecionadas, né, Ctrl N, que é o mesmo que a gente faria apertando aqui em Run. A gente pode apertar em Run, podemos vir aqui no código, ou apertar Ctrl Enter. Né. Quando você clica Ctrl Enter, ele executa a linha, né, que é a mesma coisa que a gente tivesse executado esse botão aqui. Então a gente vê lá que ele reproduziu o que estava nas linhas anteriores, que é o nosso código, ele não executou nada, ele só reproduziu, e aí ele executou notas, essa linha de código, notas, recebe esse símbolo aqui, maior, né, e menor, quer dizer, a seta, né, para a esquerda, recebe a combinação, o C aqui é uma função, quer dizer, combinação, a gente vai usar isso muito no R, a combinação, ele cria uma combinação de valores e transforma num vetor, e passa essa informação para notas. Então ele combinou aqui 10, 7, 8, 4, 9, 5 e 7 no formato de vetor e passou para notas. E aqui no nosso ambiente vai aparecer então nosso novo vetor, que seria em outra linguagem, por exemplo, em Python uma variável, né? Foi criada do tipo numérico, com 8, o tamanho dela com 8 valores, né? E o tamanho de 11 bytes, o tamanho que ela vai ocupar na memória. Tá certo? Então, aqui na área de ambiente, né, ao lado direito, nós temos a combinação de informações para nos ajudar a entender quais os objetos que estamos trabalhando no R. Vamos executar aqui, então, o cursor já veio para a linha de baixo, aqui, vamos executar a nossa segunda linha. Né? Posso clicar em Ctrl Enter, posso ir lá no código, né, no Code, aqui no menu Code, executar lá, clicando, né, executar linhas selecionadas, ou posso clicar aqui em Run. Eu vou fazer agora aqui clicando em Run, né, para ele executar. E ele executou então a média e me dá o resultado aqui. Média das notas é igual a 7,5. Né? Essa é a ideia da criação de um script no R. Tá? Apareceu aqui em vermelho, né, o nome do R. Isso quer dizer que e um asterisco quer dizer que ele precisa ser salvo, porque foi feita uma modificação. Né? A modificação não foi feita no resultado aqui, porque foi executado, foi porque foi acrescentado ou tirado algum espaço. Né, toda vez que você mexe alguma coisa no texto, ele pede para salvar lá. Vamos salvar então clicando em Ctrl S ou clicando aqui no disquetezinho, né, ou clicando aqui em File, né, e a opção Save. Né, se quiser mudar de nome, Save As, ele vai salvar esse script com um outro nome. Pronto, esse é o nosso script, esse vai ser o nosso procedimento básico, né? Criar scripts, testar esses scripts, ver se eles estão funcionando. Nós já vimos que a gente pode fazer isso de uma maneira interativa, vimos que a gente pode fazer de uma maneira visual, né? do visual importar para dentro de um script, e podemos digitar, que é o que a gente vai fazer a maior parte do tempo, digitar os nossos próprios códigos. Né? Vamos ver aqui, vamos exercitar um pouco, criar esse código, e vamos avançando, conhecendo mais, nos familiarizando mais com os objetos, os tipos de operações que a gente pode fazer
com o R, para depois trabalharmos diretamente com os indicadores.